Avenida Brasil, 199 no centro, ao lado do Banrisul. É a blitz de oferta do Mix Center. O arroz gladiador de 5 quilos por R$11,99. O açúcar cristal Santa Isabel de 5 quilos por apenas R$12,99. Tem farinha de trigo Farina 5 quilos, só R$11,99. Tem o óleo de soja Cocamar por apenas R$5,98. Filezinho Sassami mais frango 700 gramas por R$10,99. Tem refrigerante Guaraná Antártica de 2,25 litros por R$5,99. Tudo isso e muito mais, porque tá barato, tá no Mix. Rádio Uirapuru, FM 102.5, ZYD 686, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A Rádio Uirapuru é aberta às críticas e opiniões, pois é uma rádio sem segredo. Bom dia, 9h42, temperatura neste momento em Passo Fundo 12 graus, tempo nublado, chuviscando em alguns momentos, de madrugada também choveu um pouquinho, parece que está mais calorzinho em relação a outros dias, mas tem alguns pontos da cidade ainda que tem um vento bem gelado ainda, então saia agasalhado de casa, né? Não esqueça disso, porque ainda está bem friozinho. Programa Sem Segredo está começando na sua Uirapuru, 102.5 FM. Estamos ao vivo também pela TV Uirapuru. Você pode acessar a TV Uirapuru no canal do YouTube da Rádio Uirapuru, também no Facebook. E se quiser pode ir lá no site rduirapuru.com.br. Tem lá também para acessar a TV Uirapuru. Eu sou Zumara Colucci e fico na sua companhia até às 11 horas da manhã. 9h43, 12 graus a temperatura. Você tem respeito pelo outro no trânsito ou você acha que sempre tem razão? Essa é a pergunta que o Sem Segredo de hoje está fazendo, que é a sua participação. Você pode participar pelo WhatsApp, mandando a sua mensagem de voz, a sua mensagem de texto, é o 991629943. Temos também aqui o Torpedo, 991629923, mas também pode participar ao vivo aqui na programação pelo 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022, 3045-5022. A pergunta do Sem Segredo de hoje é essa: você tem respeito pelo outro no trânsito? Você sabe o que é empatia? Pois olha, o Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Neste ano, a campanha traz como tema central no trânsito: enxergar o outro salva vidas, destacando a empatia como elemento fundamental para a convivência segura nas vias. A Prefeitura de Passo Fundo já iniciou as atividades, ainda no comecinho de maio, que envolve escolas, instituições e diferentes setores da comunidade em ações educativas, palestras, oficinas, mobilizações práticas. Neste sábado, inclusive, a van da Escola Pública de Trânsito estará participando do Bairro a Bairro na Vila União, com atividades de educação que começam a partir das 2 da tarde. O conceito norteador da edição de 2026 é a mobilidade humana, colocando as pessoas no centro das decisões e reforçando que cada atitude individual impacta diretamente na segurança coletiva. O tema é pauta do Sem Segredo de hoje. A gente sempre traz esse tema do Maio Amarelo porque é importante falar de trânsito e de segurança. E todos estão envolvidos no trânsito, não é só carro, não. É o pedestre, é quem usa a bicicleta, quem usa os veículos autopropelidos, é todo mundo envolvido no trânsito. Então, o programa de hoje recebe com muito prazer o secretário municipal de Segurança Pública e Transporte, Tadeu Trindade, a coordenadora da Escola de Trânsito de Passo Fundo, Raquel Rubio, e o médico psiquiatra Érico Ectoyer. Sim, porque a gente tem que entender o que é empatia, não é? A gente tem que entender as questões emocionais do ser humano, porque elas envolvem
toda a nossa vida e o trânsito não é diferente. Ninguém muda, né? Assim, eu sou uma coisa em casa e eu sou outra coisa no trânsito. Ou muda? Será que muda? Bom, essas questões vamos responder aqui no programa de hoje. E você está convidado a responder. Você tem respeito pelo outro no trânsito? A gente está falando de empatia. Vou repetir os números: 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022, 3045-5022. Pode mandar a sua mensagem pelo Torpedo no 991629923 ou no WhatsApp no 991629943. Secretário Tadeu Trindade, muito bom dia, obrigado pela sua participação no programa. Bom dia, Zumara, bom dia, doutor Érico, bom dia a Raquel Piroli, a todos os ouvintes da Rádio Irapuru. Um tema extremamente relevante para a nossa comunidade, para a sociedade como um todo, né? Que é a segurança no trânsito. Importantíssimo esse tema de hoje para nós podermos discutir aqui e também, se for o caso, nós dirimir qualquer dúvida que possa surgir. Doutor Érico Ectoyer, sempre que eu chamo, prontamente nos atende aqui. Obrigado pela presença, doutor Érico. Não, eu que agradeço o convite, Zumara, né, saudando a ti, os teus ouvintes, o secretário, a Raquel Rubio também. Eu acho importante entendermos o que representa o comportamento do motorista, porque é o comportamento do cidadão, é o cidadão que vira motorista num espaço coletivo. Essa é a dificuldade, eu acho que vai ser um debate bem oportuno. 9h47, 12 graus a temperatura. Raquel Rubio também, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia secretário, bom dia doutor, bom dia Zumara, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Irapuru. É sempre um prazer estar falando nesse tema. E eu confesso que eu não tinha olhado o tema, mas tudo a ver, né, com esse maio amarelo. Afinal de contas, a gente fala em enxergar. O enxergar, ele vai além do olhar. E é justamente essa empatia, esse cuidado coletivo. Então, muito bom estar aqui hoje para essa discussão que com certeza pode ajudar muitas pessoas a pensar, a refletir sobre nossas ações no trânsito e como construir um trânsito mais humano e com certeza mais seguro. Secretário, vamos contextualizar, trazendo os números, o que a gente tem de acidentabilidade aí no município de Passo Fundo desde o começo do ano até agora? Nós temos, Zumara, se nós levarmos em conta hoje a frota de veículos licenciados no município de Passo Fundo, é a frota como um todo, né? Caminhões, motocicletas, carros. Nós temos mais de 153 mil veículos licenciados no município de Passo Fundo. A nossa frota tem algumas vias que são de maior fluxo, né? Então, pensando nesse quesito, né? Nós temos desde o início do ano, então, passados aí, chegando quase a 6 meses desse nosso ano, nós temos 729 acidentes de trânsito com danos materiais, que são aqueles que a Guarda Municipal, né, os agentes de trânsito atendem todos os dias. Se nós pegarmos esse número com o número de dias que nós temos até agora, são aproximadamente 4 acidentes por dia com danos materiais. E é lógico que nós temos aqueles acidentes também, né, com lesões corporais, que são os atendidos então no perímetro urbano pela Brigada Militar, no perímetro das rodovias aí pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual. Esse número ele acaba subindo um pouco mais, né, se nós levarmos em conta a acidentalidade. Mas ele reduziu e muito, né, em relação a 2025, que nesse mesmo período, em 2025, nós estávamos já passando de 830 acidentes com danos materiais aqui no município de Passo Fundo. Cabe a gente ressaltar, né, e chamar a atenção, já que o programa de hoje ele fala muito sobre isso, então enxergar o outro salva a vida, né? A questão, e nós vamos discutir, eu acho que ao longo do programa, a questão do uso do telefone celular, das mídias, enquanto na condução de veículos, mas também na parte do pedestre, né? Porque o pedestre também faz parte do nosso trânsito, né? Ele está transitando nas faixas de pedestre, ele está passando de um lado ao outro, então observar o veículo na travessia de pedestre, bom, está o sinal ali com a mãozinha vermelha lá, ela está piscante já, né? Então a pessoa já sabe que tem que aguardar um pouquinho mais para passar no próximo sinal verde, né? Ou quando ficar vermelho de um lado e verde do outro, quando não houver, então, o semáforo de pedestre. Então, mas a gente está feliz nesse sentido, né? É claro que a gente busca sempre reduzir, né, Zumara? Reduzir os números de acidentalidade, do dano material, aquele dano, então, que vai
surtir um efeito um pouco menor, né? Porque a pessoa diz, não, foi só dando material, então tá tranquilo, amanhã de novo vou fazer a mesma coisa. Não pode. Né? Então observar principalmente as regras de trânsito, a regra de condução do veículo, né? Para que a gente consiga então reduzir esse número ainda mais e chegar lá no final de 2026 ter um número inferior àquele que nós tivemos em 2025. A gente vai destacar outros números aí dos acidentes esse ano, secretário, mas eu quero falar com a Raquel sobre a questão da educação do trânsito. O senhor fala aí que, olha, não é só o motorista que está no celular, o pedestre também. Quando a gente fala em educação para o trânsito, Raquel, a gente envolve todo mundo. Nunca é demais falar isso. A gente já falou em outras vezes, mas acho que tem que repetir, porque parece que para as pessoas, ou para muitas delas, não entra na cabeça. Educação do trânsito, para muitos, o motorista tem que saber dirigir. Não é só isso. Justamente. Ontem eu participei de um encontro com todos os órgãos de trânsito aí do estado do Rio Grande do Sul, né? Lá em Caxias do Sul, com a discussão. E uma coisa ficou muito clara, que inclusive a nossa posição enquanto escola pública de trânsito é justamente nós fazermos pessoas melhores para o trânsito. Nós podemos sim ter como consequência do trabalho da educação para o trânsito, motoristas melhores, mas não é a prioridade. Porque a prioridade são pessoas melhores, que as pessoas entendam como que é estar no trânsito. Sabe que a visitação, quando a gente recebe a escola, lá na escola de trânsito, a gente tem uma aulinha de trânsito e depois nós fizemos um passeio a pé por uma parte do bairro, mostrando e observando o trânsito. Porque essa criança tem que entender que o comportamento seguro é quando ela está caminhando, é dentro do pátio da escola, é dentro de casa, é usando a natureza, ela é em todos os sentidos. Então, quando a gente trabalha em educação para o trânsito, ela não é só pensando em futuros condutores, não é só pensando no código. Inclusive, é um dos conceitos da cidade educadora, né? Termos territórios qualificados para as pessoas, mas que as pessoas entendam que ali é o seu espaço. Então, a educação para o trânsito, ela nasce do princípio que nós temos que ter uma cultura de segurança, não só como motoristas, mas como pedestres. Entender que todos têm o seu lugar, todos têm os seus direitos de ir e vir. Então, esses são os conceitos que a gente precisa pensar nesse momento. E a empatia, que é o tema hoje do programa Sem Segredo, eu particularmente vejo como, bom, se eu quero um espaço seguro, eu também tenho que deixar o espaço do outro seguro. Eu tenho que observar. Eu sempre falo, quando a gente vai nas palestras, e as pessoas às vezes, porque o pedestre não atravessa na faixa e tal, né? Tem aquela disputa, às vezes, entre pedestre e condutor. E eu sempre falo o seguinte, quando você vai, por exemplo, na rua, não pensa que aquela é só uma pessoa comum. Se fosse a tua mãe, tu gostaria que o motorista ficasse xingando ou não parasse na faixa? Se fosse teu filho, se fosse tua esposa, né? Fosse a tua família. Então, eu acho que esse colocar no lugar do outro, eu sempre tenho isso muito forte, porque a minha mãe sempre disse pra mim, filha, só faz pro outro o que tu gostaria que fizesse pra ti. E eu trouxe isso como vida. Sempre que eu tô num desafio, eu penso assim, peraí, vamos ver, eu gostaria que fizesse isso pra mim? E no trânsito é isso. Por que eu não respeito o outro na faixa? Mas ali podia ser meu filho, ali podia ser minha mãe, né? Agora nós estamos, isso é notório, né? É geografia do Brasil, nossa população está envelhecendo, a mobilidade reduz. Então nós temos que ter uma atenção especial, nós temos que ter políticas públicas, inclusive dentro da agenda da semana do Maio Amarelo, a gente está com um evento só para idosos, junto com a Coordenadoria do Idoso. Por quê? Porque a mobilidade é reduzida, precisa ter uma atenção. Mas é isso, eu acho que a empatia ela tem que estar junto com a educação. Que é isso, pensar na segurança de todos. Até porque o código diz, né? O maior cuida do menor. Então, a gente puxando para o código de trânsito está muito claro. O maior cuida sempre do menor. 9h55, temperatura 12 graus. Antes de passar a palavra para o doutor Érico, é o seguinte, bom dia, Zumara. Esses dias passei numa faixa de segurança que o direito do pedestre, que é direito do pedestre. E um motorista até acho que estragou a buzina depois de reclamar dos pedestres. Tem motorista incapaz na direção, porque eles não respeitam pessoas e estradas. Eles não respeitam faixa de segurança. Aí ele cita aqui os chineses, não é? Que respeitam isso e que os motoristas, de um modo geral, deveriam seguir esse exemplo. Empatia, doutor Érico Ectoyer. Como disse a
A Raquel aqui leva para a vida um ensinamento da mãe dela. Não faça para os outros o que você não quer fazer para si. É possível que se traduza isso no trânsito? Eu acho que é possível, sim, Zumara, mas como eu falava no comentário inicial, o que acontece no trânsito é o que acontece, é o reflexo da sociedade, como as pessoas se comportam, como as pessoas são educadas e muitas vezes até incentivadas, né? O trânsito, que é um espaço social, que todos somos iguais, muitas pessoas ainda se sentem superiores, porque o meu carro é maior, porque o meu carro é mais potente, porque o meu carro é melhor, coisas desse tipo. E essas pessoas parece que se sentem acima da lei, né? Tem aquela velha frase, você sabe com quem está falando, né? Tipo, dá um carteiraço. Então, assim, ó, é como se... Tem a ideia brasileira, que é uma distorção ética do tirar vantagens. É como se respeitar as leis, respeitar as regras, fosse algo de menos valor. Quer dizer, quem é capaz não precisa se sujeitar a isso. Eu não preciso respeitar o limite de velocidade, eu posso parar em faixa dupla, eu posso fazer uma série de barberagens, que eu estou imune a isso. Então, como se seguir as regras do jogo fosse um sinal de inferioridade. Então nós temos muito isso é da nossa sociedade, é o cidadão que joga lixo na rua, é as pessoas que arrumam atestado médico falso e outros tantos desvios éticos que as pessoas fazem que acabou sendo normalizado. Eu acho isso muito ruim e o que a gente vê no trânsito repetidamente é essa falta de respeito com o pedestre, falta de respeito com outro motorista. Infelizmente isso é algo generalizado, mas eu acredito que isso pode ser mudado através de várias iniciativas, como o trabalho da Raquel, quem sabe através de punições mais rigorosas. Eu acho que tem como chamar atenção para que isso mude, porque é muito fácil responsabilizar. Ah, não, é porque tem muito carro, porque tem engarrafamento, é porque o trânsito de Passo Fundo não é bom. Sim, a gente sempre arruma justificativa, mas o que nós temos que revisar é o nosso comportamento. O nosso comportamento pode fazer muita diferença, Zumara. Agora, eu queria lhe perguntar uma coisa. É possível que as pessoas, de uma forma assim, que estão acostumadas a descumprir regras, ou como tu dissesse aí, o meu carro é maior, dane-se, os outros, porque acontece isso, né? Os carros maiores, muitas vezes, não respeitam nem pedestre e nem os outros carros menores, eles não estão nem aí. E não é só em Passo Fundo, estou falando de um modo geral. É possível que a pessoa tenha essa consciência no momento que está dirigindo, ou vai no automático? Mas, Zumara, eu penso que isso é questão de modelagem, de educação. Isso começa com os filhos, o que percebem da postura dos seus pais, como os pais agem, reagem no trânsito. A gente vai assimilando, a gente vai interiorizando isso passa a ser um parâmetro. Então, quem se acostumou com o pai, não, ninguém me passa na estrada, então a pessoa vai ficando com aqueles valores, com aqueles referenciais. Agora, a gente tem a possibilidade de revisar, de modificar e se colocar no lugar do outro. A empatia é isso, se colocar no lugar do outro. Opa, eu vou respeitar se eu vejo um idoso que está atravessando a rua, seria uma coisa de respeito com a pessoa. Olha, eu vou mais devagar, eu vou sinalizar, eu vejo muito... Aqui Passo Fundo é interessante, pouco se respeita, os motoristas pouco respeitam a faixa de segurança, né? Em outras cidades é quase que obrigatório essa parada espontânea. Então, assim, nós não temos boa educação no trânsito. Nós, eu digo, a gente não é educado, a gente não é incentivado a ter boa educação no trânsito, a ser gentil, a ceder o lugar para o outro. Parece que nós queremos sempre avançar, se atrever, tirar vantagem, não esperar, não respeitar. Isso eu vejo como algo triste e preocupante, Zumara. 10 horas em ponto, 12 graus é a temperatura. A gente faz o intervalinho, Piroli, volta em seguida para a sequência do programa.
Aproveite as ofertas das farmácias São João. Aquecedor Britânia por R$ 129,90. Cimegripe Cimed com 20 cápsulas por R$ 12,90. Desodorante Nivea Roll-On 50 ml por R$ 7,90. Álbum brochura Copa do Mundo FIFA 2026 por R$ 24,90. Pacote de figurinhas da Copa por R$ 7,00. Todo sábado às 15 horas temos ponto de troca de figurinhas nas farmácias São João. Confira o endereço em nossas redes sociais. O Irapuru, 45 anos. Vem aí um ano inteiro de celebração, informação e grandes coberturas. Uma programação especial que une memória, proximidade e presença onde os fatos acontecem. Serão grandes coberturas ao longo do ano nos principais eventos do Rio Grande do Sul e no dia a dia da comunidade de Passo Fundo e região. No esporte, toda a emoção da Copa do Mundo FIFA 2026, com cobertura especial direto dos países sede. No jornalismo, uma estrutura ampliada para as eleições 2026, com informação séria para decisões importantes. E durante todo o ano, ações especiais para celebrar com quem faz parte dessa história. Você, nosso ouvinte. Rádio Irapuru, 45 anos. A Rádio do Povo, gigante em audiência. Em 2026, a história continua. Implantes com segurança, tecnologia e precisão, Oral Unique transforma vidas e devolve a sua mastigação. Responsável técnica, doutora Patrícia Pacheco, CRORS 18403, RS EPAO 4382. Atenção Passo Fundo e região. Na Que Barato, Agropet tem ofertas imperdíveis para cuidar do seu melhor amigo. Ração Monelo Gol, 15 quilos por apenas R$ 135 e sachês para cães e gatos, 4 por apenas R$ 10. Ações, medicamentos, casinhas pet de fabricação própria e tudo para o seu pet. Tem na Que Barato Agropet, na Avenida Brasil 293 ou na Avenida Rio Grande 160, Veracruz. Teleentrega 54-994-359790 ou 994000462. Que Barato Agropet, qualidade, economia e carinho para o seu pet. Boa Vista Supermercados. No endereço do preço baixo, tua compra rende mais. Banana caturra, batata doce rosa, pera nacional 2,99 o quilo. Abacaxi pérola unidade 3,99. Maçã gala 3,99 o quilo. Mamão formosa, melão espanhol 4,99 o quilo. Galinhão congelado 5,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa dorsal de frango congelada o quilo 5,99. Peito de frango congelado 9,98 o quilo. Vem pro Boa Vista Supermercados em Carazinho e Passo Fundo. No final de semana da Pitol tem ofertas no setor masculino. É hora de comprar o sapatênis PGD da Pegada com super desconto. Agora é só R$ 199 ou 10 vezes de R$ 19 sem juros. E até sábado todos os tênis Mizuno na Pitol estão com 20%. E o prazão com 10 pagamentos sem juros e sem entrada. Final de semana vem comprar na maior loja de calçados da cidade. Vem pra Pitol Calçados. Pitol, vem e viva bem. O restaurante do Eloí serve almoço todos os dias, comida caseira e buffet variado, e aos domingos serve churrasco. Todos os finais de semana tem uma atração diferente. Confere aí. Domingo é dia de suculento churrasco, servido à mesa com acompanhamentos. E logo após, Banda MPM anima a tarde. Restaurante do Eloí, Rua São Sebastião, próximo ao Marcolã da Veracruz. A Rádio Uirapuru é aberta às críticas e opiniões, pois é uma rádio sem segredo. 10h04, temperatura 13 graus nesse momento em Passo Fundo. Programa Sem Segredo hoje dentro do Maio Amarelo, trazendo um debate importante sobre empatia, sobre a questão da mobilidade urbana, do trânsito. E pergunta para o nosso ouvinte: você tem respeito pelo outro no trânsito ou acha que sempre está com a razão? Você pode ligar 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022, 3045-5022. Também pode mandar o seu torpedo no 99162-9923 ou no WhatsApp no 99162-9943. E olha, alguns ouvintes já mandaram suas mensagens aqui pelo WhatsApp, vamos dar conta delas. Bom dia, por que as pessoas que usam moto não cumprem a sinalização, andam na contramão ou, né, fazem outras coisas que não
adequadas. Meu nome é Iuca. E sobre empatia no trânsito, não precisamos ir tão longe ao outro lado do mundo. Japão é só ir a Santa Catarina, Penha e regiões. Pedestre coloca o pé na faixa de segurança e o carro para. Não vamos mais longe ainda. Vamos aqui em Erechim. Pedestre coloca o pé na faixa e o carro para, aqui em Erechim. E muita gente vai para Erechim, aqui de Passo Fundo, e faz isso lá. Mas aqui não faz. Ando pelas ruas de Erechim, olha só, e os motoristas param nas faixas, enquanto que Passo Fundo ninguém para. O que acontece com os motoristas daqui? Estava falando justamente disso. E outro ouvinte diz o seguinte: os motoristas de Passo Fundo não estão preparados para respeitar as rotatórias. A maioria entra sem dar sinal. Mais um aqui. O que vocês acham desses acontecimentos? Aqui ele mandou o videozinho da senhora, aquela que se acidentou ontem lá na Veracruz, daí ele perguntou o que a gente acha. Vamos falar sobre isso também. Mas, secretário, na sua visão aí na Secretaria de Trânsito já 2 anos e meio, isso? Vai 1 ano e meio. 1 ano e meio, desculpa. O que acontece com o motorista que aqui não para na faixa de segurança? Lá em Erechim, ou vai para Gramado, né? Isso. Vai para Gramado e para direitinho. Quando eu vi o pessoal falar aqui sobre essa questão da empatia, mas eu vou além, eu acho que é a reciprocidade no trânsito, né? Porque você está em Passo Fundo, você está sempre com pressa, e isso é natural, né? Hoje a gente o dia está mais corrido, as semanas estão mais corridas, os meses, os anos, enfim. Mas a gente não pode usar isso como uma desculpa por cometimento de infração. Tem alguns semáforos aqui no nosso município, algumas faixas, né, aqui no nosso município, que eles chegam, doutor, a quase 105 travessias irregulares, ou seja, a pessoa invadiu o sinal vermelho. Tava o sinal vermelho para ele, simplesmente ele passou no sinal vermelho. E o que mais nos chama a atenção, que desse número de 115, aproximadamente 92, depois de o sinal já está no vermelho. Ou seja, já está algum tempo ali no vermelho, né? 3, 4 segundos, e ela vai e transpõe aquela faixa. Proveito. Exatamente. Força a barra. Exatamente. Então, 115 no dia, em um semáforo apenas, né? Se nós formos tomar isso ao longo de todo o município, os números eles vão além dessa. E a passagem no sinal vermelho é a mais grave de todas, né? Porque ela vai estar colocando em risco aquela pessoa que está, né, passando o sinal vermelho e aquela que vem com o sinal aberto do outro lado. Que teoricamente seria preferencial naquele momento, porque está liberada a passagem, né? Então, a pessoa vai para Erechim, lá ela observa a faixa de pedestre e observa o tempo do semáforo. Não, eu estou fora da minha jurisdição, vamos imaginar assim, então eu vou cumprir a regra e a lei como ela se aplica. Eu vou para Gramado, a pessoa pisou na faixa de pedestre, o camarada já vem atrás e liga inclusive o alerta. E aqui em Passo Fundo, por que eu não posso esperar o pedestre fazer a travessia? Ou o pedestre, por que eu não posso esperar o próximo veículo que está passando para depois eu passar com mais segurança? Então é uma série de fatores que fazem a diferença nesse quesito, né? E quando a gente fala da Escola Pública de Trânsito, né? O prefeito Pedro Almeida, importantíssima ação do Poder Público Municipal na criação efetiva da Escola Pública de Trânsito do município de Passo Fundo. A Raquel vai trazer números depois, mas a abrangência dela, desde a educação infantil até a melhor idade, é fantástica. E é como o doutor disse, né? É aquele exemplo que o filho vai trazer para o pai. Pai, eu botei o cinto, tu também coloca, né? Pai, o avô colocou, então você também coloca. Então são as boas ações, né? A convivência das pessoas que fazem a coisa da forma correta é que vai fazer com que o trânsito diminua esses números que hoje, né, nós falamos que são 729 e a gente quer trazer para menos ainda. Pois, né? 4 por dia é muito acidente, né? Muito grande. Zumara, doutor, eu tenho a impressão que essa questão de respeitar a faixa de segurança, vamos pensar talvez Gramado, né? Que me recordo que lá, parece que em Gramado é chique respeitar a faixa de segurança. E tem rotatória lá, né, doutor? Tem rotatória, então assim... Tem rotatória em Erechim também. Isso, então assim, quem sabe que possa se criar essa ideia, uma campanha de que é chique respeitar, sabe? Por exemplo, por que ao longo dos anos foi diminuindo o número de fumantes? Em parte pelas campanhas mostrando o malefício de fumar, mas principalmente, Zumara, porque deixou de ser chique fumar.
começou a se tornar algo brega, aquela fumaça, o cheiro, não pode fumar em ambiente público. Então, isso assim, de ressaltar, enaltecer valores, é chique respeitar os outros, porque nós assim, ó, por exemplo, tem estatística que diz 50% dos motoristas da frente não usam um cinto de segurança. Apenas 20% dos motoristas de trás usam cinto de segurança. Então, o brasileiro parece que é transgressor, é inato. O brasileiro sente orgulho de transgredir. É verdade, é verdade. Então, isso está na nossa cultura, isso está na nossa raiz, isso precisa ser modificado. É uma verdade lamentável. Sim, e isso explica muito do que se vê no trânsito. Eu quero tirar vantagem, eu não preciso respeitar. Se eu for multado, eu pago a multa, não tem problema nenhum. Se eu for multado, eu digo que tem a indústria da multa. Isso. Mas a pessoa não se dá conta que ela só é multada porque ela cometeu uma infração. Não tem a indústria da multa. Mas com certeza, o principal não é nem o autuar, não é punir, não é a punibilidade. E sim a orientação. Porque, vamos lá, se eu estou fazendo uma atividade que ela é errada e eu continuo fazendo ela, a probabilidade de ali na frente uma coisa mais grave acontecer é maior. Então, o sinal vermelho é para parar, faixa de pedestre reduz e você passa na faixa de pedestre, né? A gente vê muitas pessoas hoje, estou no meio da quadra e vou passar por entre os veículos. E a gente sabe que nós estamos falando sobre imprudência, né? Então a pessoa que vem andando por entre os carros, daqui a pouco ela vai atropelar, alguém vai descer do veículo no local que não é adequado para descer, vai abrir a porta, vai passar alguém, vai colidir, ou vai arrancar uma porta, ou vai machucar a pessoa. Então é uma série, né, de eventos cometidos da forma errada que vai ocasionar daqui a pouco um acidente mais grave. 10 horas 12 minutos, 13 graus é a temperatura e a gente tem ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Arthur. Tudo bem? Tudo bem, e você? Olha, eu queria perguntar para o secretário quais os semáforos que tem no centro aí, que tem o temporizador para os pedestres atravessarem. Porque, por exemplo, assim, eu tô na Bento Gonçalves ali, eu vou entrar na Moron com o carro, abre o sinal, eu vou entrar à direita. O pedestre não tem tempo para passar. Se fechar a Bento, abre a Moron e tu não tem tempo também. Isso ocorre em vários semáforos aí. E com certeza, Passo Fundo, o pedestre é mais educado, o motorista é mais educado, parece que quer levar vantagem em tudo. Eu moro aqui na Silva Jardim, então eu atravesso seguido aqui a Paissandu. Quando abre na Benjamin ali, quando abre o semáforo, especialmente motociclista, eles saem rasgando, cara, e tu pode estar na pista lá, os caras não diminuem a aceleração, e sai assim como se fosse a última coisa da vida, né? Então vai ser bem complicado resolver isso aí. Tá certo. Obrigada, Arthur. 10 e 13 graus a temperatura. Quer responder, secretário? Sim, Zumara, a gente procura sempre, eu acho que o conhecimento ele nunca é demais, né? Então a gente sempre procura sanar algumas dúvidas, que também é do ouvinte. Eu agradeço o seu Arthur aí por esse questionamento. O temporizador de pedestre, por mais que não se tenha o semáforo de pedestre em determinado lugar, mas todas os nossos pontos semafóricos hoje de Passo Fundo, das travessias, eles possuem o tempo de pedestre. Como é que funciona o tempo de pedestre? Se eu vou usar como exemplo a Fagundes dos Reis com a Brasil, né? Eu tô tem uma farmácia na esquina ali, né? E eu quero transitar para a farmácia do outro lado. Mas vai abrir a Fagundes e vai fechar a Brasil, como é que eu vou fazer? Bom, vai ter um tempo aproximado ali em específico de 10 segundos. E é feito um cálculo, né, lá pelo CONTRAN, né, que o pedestre, quando na travessia, ele leva em média 1 metro por segundo na travessia. Então, com 10 segundos, o que me leva a imaginar? Eu vou conseguir atravessar com segurança, daqui a pouco a pessoa com alguma necessidade, né, reduzida para atravessar, ela vai conseguir da calçada até o canteiro central, ela fazer essa travessia. Bueno, abriu, ela aguarda no canteiro central, vai fechar do outro lado, quando abrir de novo, ela vai ter a condição de atravessar para o outro lado. Por que eu falo isso? É para o pedestre, não atravessar correndo de um lado para o outro.
Porque o tempo aquele que a mãozinha fica em piscante é o tempo também de travessia do pedestre. Porque se nós temos 10 segundos e ela vai ficar 4 segundos em média ali aparecendo a mãozinha, aquilo também é tempo do pedestre. Mas por que é colocado aquilo? Porque é feito uma média para travessia. Então todos os semáforos, eles têm o tempo de travessia do pedestre. O que a gente tem que observar é que daqui a pouco eu não vou conseguir fazer a volta na quadra, atravessando em toda a faixa, Mas né? eu quero pegar esse seu exemplo aí, porque aconteceu um episódio essa semana em que eu fui protagonista. Para quem está na Avenida Brasil e quer atravessar Fagundes dos Reis em direção ao Protásio Alves, certo, ali não tem um tempo de pedestre, porque fecha o semáforo da Brasil e já abre o da Fagundes dos Reis. Não, mas é isso que eu queria falar, Zumara. Tu vai ter o tempo para passar ali onde tem o ponto dos táxis, né? É isso? O ponto do táxi. Do outro lado da rua. Então você vai ter tempo suficiente para ir até o canteiro. Porque daí vai abrir o outro lado, né? Então você vai ter tempo de ir até o canteiro. Quando fechar do outro lado e voltar, vai ter o tempo novamente para ir do canteiro até o Protásio. Porque vai ter o tempo de travessia do pedestre. Por mais que não apareça no semáforo, mas entre a troca e um e outro... Tem ali de 10 segundos. Exatamente. Que é muito pequeno, inclusive, isso. né? Mas é que se tu colocar isso ao longo da avenida toda, Zumara, 10 segundos em cada um, para te coordenar a passagem, vai ter mais de minuto com os semáforos parados. Aí tu imagina o congestionamento que cria, né? Sim. 10 horas e 16 minutos, 13 graus a temperatura, mais um ouvinte na linha. Bom dia. Alô? Bom dia. Alô, bom dia. Tudo bem, seu Ibar? Bom dia, Zumar. Bom dia, 102.5, Rádio Irapuru. Bom dia, convidados. Bom dia a todos. O negócio é o seguinte, Zumar, quem tem educação não precisa se preocupar com o trânsito. Tem que ter educação e atenção, tem que prestar atenção no que está fazendo. O trânsito já é bem truncado. Essa indústria de mão única, já vou chamar de indústria de mão única, a cidade está virando uma indústria de mão única. Eu não sei quem é que está levando vantagem em tudo isso aí, mas é um labirinto. Tem dias que você dá vontade de sair só a pé. É uma tranqueira só. Então é o seguinte, tendo educação, não tem com o que se preocupar. Educação e atenção no trânsito, deixar o celular, desligar o celular, não atender, tudo isso contribui com o trânsito. Mas essa indústria da mão única está complicado isso aí. Nas avenidas largas, cabe um trem de lado atravessado, mão única. Eu nunca vi, alguém está levando vantagem nisso aí, bastante vantagem. Tá certo, seu Ibar, obrigado. Obrigado pela sua participação. Pelo tamanho da cidade, é muita mão única. Tá bom. 10 e 17, 13 graus é a temperatura. Vamos falar sobre a mão única, né, secretário? Sim. Porque também teve umas mudanças no trânsito. O senhor veio aí a semana passada para falar sobre, mas já tem uma medição aí de como é que o motorista está aceitando. Vamos falar em seguida, porque eu quero ver com a Raquel ainda também sobre essa questão da educação da criança, Raquel. A criança, ela modifica mesmo os pais motoristas? Numa sociedade, nós jamais podemos falar isso, Zumara. A gente, é como eu acho que o Érico colocou muito bem. O que a gente tem em casa, o que a gente vive, o que a sociedade vive é um reflexo. Sabe que eu tô fazendo um estudo paralelo, que eu gosto muito de estudar estatísticas, né? E a gente tá participando num programa que é o Vida no Trânsito. E a gente tá fazendo entendendo por que alguns anos as estatísticas extrapolam. É a mesma cidade, é a mesma população. E aí a gente começou a fazer alguns paralelos. E entre os paralelos a gente percebeu que quando há problemas econômicos, crises econômicas, ou, por exemplo, nossa região é agro, quando dá algum problema, né, na bolsa, enfim, alguma coisa, os números aumentam. Então, querendo ou não, essa relação do trânsito com o comportamento do trânsito com a economia, como você está em casa, o que está acontecendo, isso é real, isso acontece. Tanto que a gente trabalha, pessoas melhores fazem um trânsito melhor. Isso reflete diretamente. E eu estava dando uma olhada aqui no teu computador e vi que muita gente citando, né, outras cidades. Pessoal, ontem eu estive em Caxias do Sul, Passo Fundo, a pessoa que é de fora elogia. E nós, às vezes, não damos valor. Gente, olha a nossa cidade, observa a nossa cidade nos últimos 12 anos. A transformação que ela passou. De termos de fiscalização, de sinalização, né, engenharia, de trânsito, a própria educação para o trânsito, o próprio planejamento da cidade. Talvez entre a questão da mão única, às vezes. Mas, pessoal, a Passo Fundo se transforma. É só olhar uma foto, até eu quero ver se eu resgato aquela foto. Da Avenida Brasil no Boqueirão.
há 15 anos atrás e agora? Nós tínhamos ciclovia? O que era ciclovia? Ninguém sabia o que era. Então, muitas vezes a gente tende... Eu sei, sabe o que é isso? Eu gosto de ver isso. É que nós queremos subir o nível. Nós queremos que Passo Fundo esteja além. E eu observo que essa administração, não é defendendo aqui, mas o prefeito Pedro, ele tem esse olhar, tanto que ele, esses dias nós fomos numa reunião, eu gosto de citar, já citei outro dia, né, secretário, de segurança pública. Aí tu pensa, o que tem a ver segurança pública com educação? E o prefeito conseguiu colocar muito bem, apresentar que um dos cases de sucesso dentro da segurança pública é a escola pública de trânsito. Porque é a educação. Mas a nossa educação, a gente não entra dentro da casa. A gente não entra dentro dos ensinamentos da casa. Jamais nós vamos ensinar para a criança ensinar o pai. Não. Claro, ele pode dar uma ajuda, a gente dá uma multinha para eles, né? Para eles darem ali uma chamada de atenção. Mas os valores, eles têm que vir de casa. A cultura. E eu acho que a educação é isso. Ela vem de casa, porque se o meu pai bebe e dirige... provavelmente eu vou ser um adolescente que vai beber e dirigir. Se o meu pai fumava, provavelmente, mesmo que a sociedade, que a imprensa diga que não é legal fumar, mas o meu pai, o meu herói, a minha mãe, a minha heroína fuma. Então eu acho que é um reflexo. E Passo Fundo, nós somos, gente, nós estamos em níveis muito altos. E quando eu vejo essa cobrança, eu super entendo, porque nós queremos subir o nível. Mas, até inclusive já anotei aqui, ó, é chique respeitar a faixa. Doutor Érico, espera, nós vamos criar algo desse tipo. Criamos um slogan porque aqui, nós podemos. Quando eu falo assim, o não respeito, mas e eu respeito? Todos que mandaram aqui, que o outro não respeita, mas e eu respeito? Eu ando na faixa? Né? E aí, claro, entra a questão da engenharia também, que as faixas têm que estar bem pintadas, né, secretário? Temos que ter faixa elevada, eu sempre digo padrão FIFA, né? Nós temos que ter a fiscalização, embasamento legal, tudo isso. Mas isso é um conjunto. E eu vou citar uma coisa que a gente foi numa palestra esses dias, no SESI, na escola do SESI. Aconteceram as mudanças, né? Estão acontecendo, acho, né, secretário? Estão acontecendo as mudanças. E aí eu trouxe uma reflexão e eu trago aqui essa reflexão que tem a ver com empatia. São lá, se eu não me engano, eram 400 alunos na escola. 200 alunos em cada turno. Aí tem um espaço de embarque e desembarque na frente da escola. Aí eu pedi para os pais, são 200 alunos por turno, pedi para a diretora. E ela disse, sim, são 200 alunos. E se todos quiserem usar ao mesmo tempo, parar o veículo, descer dele e ir até a escola, quantos dias vocês acham que nós vamos demorar para fazer o embarque e desembarque de todos? Porque não há espaço suficiente. Uhum. E é isso que nós temos que entender. Passo Fundo é a mesma cidade em território. E nós estamos com 153 mil. Quando foi fundada a escola SESI, tinha lá 40 mil veículos. Hoje tem 153, por isso que agora estão passando por essa transformação. Então nós temos que aliar a engenharia e o planejamento, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nossa parte, claro, com certeza. 153 mil veículos registrados aqui, mas a gente tem aí mais de 20, 30 mil que vem de fora, porque Passo Fundo é um polo. Exatamente. É um polo de saúde, é um polo comercial, enfim, então tem realmente muito veículo. Só lembrando que Passo Fundo tem 214 mil habitantes, segundo a última estatística. É quase um carro por família, por nós pessoa. formos ver o número de adolescentes e de crianças... Isso. É quase um carro por pessoa, É né? 1,5 segundo o Detran, né? É a maior taxa de motorização do interior do estado do Rio Grande do Sul. Olha aqui o ouvinte, sobre as motos na sinaleira ou semáforo, algumas ruas têm o espaço para motos demarcado nas ruas. Isso não induz ao motociclista andar entre os carros para parar lá na frente? É que... ela foi criada, o momento que ela foi criada foi para aquele motociclista que estivesse lá, ela já pudesse estar lá na frente, né? Mas não que ele tenha que andar por entre os veículos. Né? Isso é nacional, né? É uma legislação nacional. A legislação é para todos, não é? Para todos, é. É o manual de sinalização, né? Dirigi 10 anos sem CNH e dirijo mais 12 anos com CNH. Nunca me envolvi em acidente. A questão é que Passo Fundo cresceu, mas a estrutura ainda não de Passo Fundo é a mesma, é uma correria, mas os trevos, as avenidas não são compatíveis com a população. Acho que aí entra, secretário, a questão das vias de mão única. E não só isso, né, Zumar? Eu lembro que você falou aqui num programa que eu estava ouvindo, que você é uma adepta de procurar novas rotas. Ah, sim. Eu fujo do centro. Então nós temos aqui
Desde 2012, né, nós temos programas municipais que pavimentaram literalmente, né, a nossa cidade. Então, a Minha Rua com Asfalto, hoje nós temos o programa Minha Rua com Asfalto, muitas quadras do município de Passo Fundo, e a gente tem que enaltecer esse trabalho do prefeito Pedro, que junto com a Secretaria de Obras está levando asfalto a todas as vias. Então, proporciona que você utilize o anel viário. É um exemplo, o anel viário pode ser utilizado. Nós temos vias que são extremamente amplas para suportar essa carga que nós temos hoje viária no município de Passo Fundo. Vou citar como exemplo bem rápido aqui, a Rua Parobé, que liga São Cristóvão a Petrópolis. Nós temos a José Bonifácio, Coronel Pellegrini, processos inversos, né, a Rio Branco. Então são ruas que foram pavimentadas com asfalto e hoje elas podem facilitar... Dar essa fluidez. Exatamente, trazer essa fluidez para o trânsito, facilitando o condutor chegar em um ponto ou outro. Do outro lado, nós temos Scarpellini Guese, Minas Gerais, que podem ser utilizadas, né, Eduardo Curtis, né, lá aqui na Vila Luísa, né, Guilherme Curtis, perdão. Então, são vias que foram criadas, pavimentadas para facilitar ainda mais o trânsito das pessoas hoje no município de Passo Fundo, ligar, né, a um bairro a outro, ou você vir para o centro. Não, é claro, se tiver alguma coisa para fazer na Presidente Vargas, na Avenida Brasil, você vai ter que passar por ali. Mas o exemplo disso é que nós temos General Osório, Independência, né? Do outro lado nós temos Uruguai, Paissandu, que são vias que, por mais que são vias coletoras que, por mais que elas tenham e recebam um número grande de veículos também, porque, como tu disse, Passo Fundo é polo em saúde, polo em educação, prestação de serviços, né? Então, as pessoas vêm para cá e a gente está trabalhando, né, junto com o Departamento de Mobilidade, Secretaria de Segurança Pública com Transportes, Escola Pública de Trânsito, CEPLAN, para que a gente consiga facilitar ainda mais a vida do condutor e do passundense. Agora, deixa eu dar o meu caminho da Universidade de Passo Fundo até o bairro Boqueirão, porque eu moro além do trevo do Boqueirão. Eu só não vou saber dizer as ruas, mas eu pego a BR, entro no Cidade Nova, na caixa d'água eu dobro à direita e eu sigo reto, eu saio para lá do IE. Sem semáforo nenhum e uma redução no meu, digamos assim, no meu tempo. É isso. E eu posso sair ainda na Avenida Brasil, mas eu entro antes à direita e eu passo pela Coab e saio no trevo do Boqueirão. Não peguei um semáforo, talvez, ou nenhum semáforo nesse caminho, reduzi o meu tempo, tranquilo, sem movimento, e cortei toda a Avenida Brasil. E assim eu faço com outras vias. Eu sempre procuro, eu conheço todos os caminhos alternativos de Passo Fundo. É isso. Isumara, isso se chama planejamento. Tudo na vida deve ter planejamento. E o transporte, que é isso que a gente faz no nosso dia a dia, nossa mobilidade, precisa ser planejada. A mesma coisa dia que chove, né? Dia que chove, ao invés da pessoa sair 10 minutos antes, às vezes ela sai 10 depois, mas ela tem que entender que aumenta o fluxo de veículos. Muitas pessoas que vão de ônibus acabam indo aquele dia de veículo. Então a gente precisa observar isso. É sair mais cedo, é verificar, por exemplo, isso tem que ser normal. Eu vou sair de casa, qual o trajeto? Tu tem que já colocar o trajeto. Onde eu vou deixar meu carro estacionado? Né? Que a gente vê às vezes no centro, a pessoa, mas eu trabalho o dia inteiro. Sim, mas é uma área azul, é compartilhado por todos. Eu não posso deixar meu carro o dia inteiro ali. É compartilhar, infelizmente ou felizmente, está aumentando o número de habitantes, está aumentando a cidade. Nós vamos precisar nos reorganizar. Então eu acho que tudo tem a ver com planejamento também. 10h28, 13 graus é a temperatura. Agora, doutor Érico, temos que falar também daquele sujeito, daquele motorista que extrapola toda a sensatez e acaba parando o carro, agredindo o outro por qualquer coisa. Esse sujeito está adoecido emocionalmente de uma forma muito profunda. O nervo exposto, o fio desencapado, Zumara. Tem pessoas que, vamos dizer, pela sua natureza ou pela sua personalidade, têm uma impulsividade, têm um descontrole, Zumara. Isso vai se manifestar nas relações interpessoais, vai se manifestar no trânsito, etc. e tal. Agora, o que eu penso e eu deixo como sugestão, a gente está sujeito a fazer uma barbeiragem, a fechar alguém, isso pode acontecer assim, sem intenção. Então, se eu faço algo errado, olha, não me custa pedir desculpa.
sabe? Olha, desculpa, fui mal, não tive a intenção. Agora, a gente tem que ter o cuidado, se percebe que tem alguém que está possuído, porque a gente nunca sabe o que outra pessoa está passando. Outra pessoa pode ter perdido um familiar, pode ter levado um pé na bunda, né? Pode ter perdido o emprego. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A outra pessoa pode estar alterada porque está passando por uma situação extrema na vida e, às vezes, a pessoa está precisando descarregar em alguém. Então, eu acho que a gente tem que estar atento para não morder essa isca. Se alguém te xinga, grita, dá desculpa, tá? Vai embora, pra quê? Sei lá, vai saber se a pessoa está armada, se a pessoa tem um facão. Então, acho que a gente tem que ter... o professor Leandro Carnal, ele diz algo muito interessante, assim, não beba o veneno do outro. Se o outro está possuído, ok, deixa o outro possuído. Engole aquilo, vai para casa sossegado, aquilo não é teu. Sabe? Mas tem muitas pessoas, o que me parece no trânsito? Tem gente que às vezes vai muito devagar na faixa da esquerda, é muito comum as pessoas não sinalizarem que vão dobrar, não sinalizarem que vão parar. Tem pessoas que me parece que fazem isso intencionalmente. Tipo assim, não, eu tô aqui nesse lugar, eu ando na velocidade que eu quero. Eu percebo muito isso, secretário, em estradas de pista dupla, que a faixa da esquerda é uma faixa para ultrapassagem, mas tem uma turma que vai 80 por hora ali, eu sou o dono da via. Então tem isso assim, isso que eu chamaria uma desconsideração, desrespeito pelo outro. Eu vejo assim que essa campanha de trânsito mudou a designação de acidente para sinistro. Eu achei muito interessante. Por que eles justificaram? Eu estava vendo ontem. Porque não é um acidente. Em mais de 90% das vezes é algo evitável. Então, acidente seria algo que acontece fortuitamente. Não. Esses eventos de trânsito, as pessoas, de uma forma ou de outra, provocam. Aquilo poderia ser evitado. Então, não é um acidente. Que legal essa explicação do sinistro para o acidente, né? Um exemplo claro, acidente é quando você estaciona o carro e uma árvore cai em cima dele. Isso é um acidente, deu um temporal, deu a enchente, né? Isso é acidente. Agora, sinistro não. Sinistro geralmente, eu vou dizer, às vezes não é só uma infração, né? Eu sempre digo, infração de trânsito que gera multa, tudo bem, agradeça. Agora, acidente, né? A infração de trânsito que se transforma em sinistro, ele pode ser fatal. Se tu me permite, claro, nisso que a Raquel falou agora, nós estivemos numa reunião no Detran, em Porto Alegre, eu vou guardar isso para minha vida toda. O que eu ouvi lá da senhora Disa Gonzaga. Ela disse o seguinte, que nós nunca vamos ver uma pessoa que foi abordada em qualquer tipo de operação, seja balada segura, fim de festa ou uma barreira policial, ela agradecendo, doutor, na segunda-feira, indo lá pegar o documento dela, o documento do veículo, agradecendo que foi abordada e foi retirado o veículo dela porque ela estava embriagada. Eu quero agradecer que vocês recolheram meu veículo porque eu estava embriagada. Porque daqui a pouco ia acontecer um acidente e eu ia perder minha vida. Né? E ela, com a propriedade, né? Sim, ela perdeu um filho. Ela passou por isso, né? E nós tivemos aqui alguns acidentes que foram extremamente tristes aqui no município de Passo Fundo. Por isso que eu falei antes ali que é a questão da orientação. Ninguém vai chegar na segunda-feira, doutor, e dizer o seguinte, eu quero agradecer por isso, porque você salvou minha vida. A pessoa sempre olha o lado ruim da abordagem, né? Ela não olha o sentido lógico da abordagem, que é a orientação e fazer com que a pessoa não aconteça o sinistro. A sinistralidade, nesse caso específico, ela vai partir de alguém. Se eu tiver com o meu carro parado, pode acontecer de um veículo, isso é um acidente, né? O sinistro de um, o acidente de outro, que teve o carro ali, que o outro bateu nele que estava parado, né? Mas a pessoa que sai, que bebeu, que ela está sem habilitação, como aquela pessoa que falou que dirigir 10 anos sem habilitação, é mais ou menos tipo aquele que diz o seguinte, quando eu bebo, eu dirijo melhor. Não existe isso. Né? Então, o quesito orientação é isso que a gente tenta levar para o condutor quando a gente aborda e exemplifica para ele aquilo, pode acontecer isso, isso e isso. Né? Então, o principal é isso, a gente levar a conscientização para o condutor de veículo. Eu acho que o que o secretário traz, Umara, é isso, assim, as pessoas no trânsito, tu perguntavas antes, o carro para nós é um símbolo de prestígio, de status social, é uma extensão do meu eu, então eu me sinto, parece que protegido no meu mundo, naquele meu mundinho eu posso fazer o que eu bem entendo. Então, quando se tem uma abordagem policial, se a pessoa tiver essa humildade
humildade, reconhecer, olha, de fato eu estava errado, de fato me protegeram, mas nem sempre isso acontece, porque essa ideia, não, mas logo comigo, mas o que estão pensando? Eu estou acima da lei, porque eu sou fulano, porque eu sou ciclano, como se você estivesse acima do bem e do mal. Então, eu acho importante, assim, regularizar essas coisas, e que bom, eu, por exemplo, secretário, eu digo, assim, de que pena que eu nunca fui abordado numa balada segura. Né? Eu nunca saí, depois de certa idade, a gente não sai na madrugada, né, Zumara? Só se é para buscar e levar filho. Isso. Na bote. Mas, então, assim, eu quando tenho uma blitz, uma vistoria, que bom, é sinal que estão pensando num trânsito seguro, para ver se o carro está documentação em dia, o motorista, se o veículo está ok. Quem não deve, não teme. Sim. Eu passei por uma balada mais cedo no iate, foi quarta-feira. Passei, né, tranquilo, disse, vão me abordar, mas estava tudo tranquilo, mas não. Nós estávamos com a escola de trânsito. E foi uma balada importante, porque veio o Detran RS junto nessa balada. Eu vi que estava bem movimentado. Então não veio a nossa van, estava... também. Então, nós temos esse convênio com o Detran RS, né, então, dia 20, e prezando pelo Maio Amarelo, então, veio essa caravana do Detran RS aqui para Passo Fundo. Teve mais de 267 abordados. Foi fantástico. Aí o secretário e a Raquel também me chama a atenção. Eu acho um absurdo o número que eu vejo de pessoas dirigindo, manuseando o celular na nossa cidade. Motoboy, então, nem se fala. Então, assim, me parece... É uma coisa absurda, parece que se tornou um fato comum, quase que regra geral. Eu não sei se vocês perceberam, abre o sinal e as pessoas não avançam. Por quê? Estão no celular. Então, assim, isso virou normal. Dirigir e mexer no celular, já tem trabalhos mostrando que o risco é maior do que dirigir alcoolizado. Com certeza. E mesmo assim as pessoas se expõem, olha que horror. Não, e o pior, sabe o que é? Que mudou o comportamento. Eu sou agente de trânsito há 22 anos. Quando a gente começou, a gente se preocupava com o cara que estava falando, né, aqui. Sim. E era perigoso, não vou dizer que não, né? Era perigoso. Agora tá pior porque eles estão fazendo videochamada. Eu já vi. E o mais importante... O próprio carro dá todas as possibilidades de conversar. E sabem que a maioria das pessoas não sabem, às vezes. O parar o carro no semáforo não significa que você está estacionado. Tá dirigindo. Se você estiver, não digo nem utilizando, usando, que o código tem vários artigos. Manuseando aqui, encostando a cabeça com o celular, é uma infração de trânsito. E, inclusive, nós estamos com um vídeo monitoramento que pode nos auxiliar nisso, né, secretário? Então, nós temos tecnologia, mas as pessoas estão tendo como um hábito normal, como algo que não interfere. O preocupante é o quanto as pessoas se expõem. Sim. O quanto as pessoas se expõem. É como os ouvintes falam dos motociclistas dirigindo dessa forma imprudente, inconsequente. As pessoas estão se expondo. Elas acham que são imortais. Eu vou ter que fazer um intervalinho rapidinho, Piroli, e a gente volta para o fechamento do programa 10h38. Atenção, moradores do bairro Valinhos. Neste domingo, 24 de maio, acontece um grande bazar no CTG Estância Nova. Serão milhares de peças de roupas de inverno com preços imperdíveis. Roupas com preço máximo de R$10 a peça. Calçados por apenas R$5 o par. Roupas infantis, 2 peças por R$5. Botas por apenas R$10 o par. Vestidos de festa por R$25 cada. Você também vai encontrar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, brinquedos e utensílios para o lar. O bazar acontece da 1h30 da tarde até às 4 horas. Esperamos você! Muito conforto e estilo para os seus pés da semana Super Marcas Leve. Coturno Ramarim apenas R$ 99,90. Tênis Fila, todas as linhas e coleções com 15% de desconto e até 5 vezes. Sapatênis masculino West Coast, R$ 139,90. Em 10 parcelinhas de R$ 13,90. Toda loja no Crédito Leve e até 10 vezes com a primeira parcela para 60 dias.
Você está ligado na Rádio Uirapuru, a líder absoluta em Passo Fundo. Nova pesquisa IRP confirma: Programa Repórter do Povo é líder de audiência. São mais de 29 mil ouvintes por minuto ligados na programação. E você faz parte disso. Obrigado pela sua companhia. Uirapuru, mais uma vez, líder absoluta em audiência em Passo Fundo. Com você sempre em primeiro lugar. Uirapuru FM. Atenção, a gripe não escolhe idade, mas você pode escolher se proteger. Já está disponível nas farmácias São João a vacina da gripe tetravalente, que protege contra os 4 principais tipos do vírus influenza em circulação. Mais proteção, mais segurança para você e sua família. A aplicação é feita por farmacêuticos capacitados, em ambiente preparado e seguro. Consulte a farmácia São João com vacinação mais próxima e garanta sua proteção. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. A força da nossa cidade também está no comércio. Quando você compra aqui, o dinheiro fica aqui. Gera emprego, movimenta a economia e volta para você em forma de produtos e serviços. Agora, se a gente compra fora, menos dinheiro circula, menos empregos e todos nós perdemos. Valorize quem está perto de você. Compre no comércio local e fortaleça Passo Fundo. Uma campanha do Grupo Uirapuru. Não compre fora, compre aqui. Grupo Uirapuru de Comunicação. No final de semana da Pitol, tem ofertas no setor masculino. É hora de comprar o sapatênis PGD da Pegada com super desconto. Agora é só R$ 199,00 ou 10 vezes de R$ 19,00 sem juros. E até sábado, todos os tênis Mizuno na Pitol estão com 20%. E o Brasão, com 10 pagamentos sem juros e sem entrada. Final de semana, vem comprar na maior loja de calçados da cidade. Vem pra Pitol Calçados. Pitol, vem e viva bem. Em um mundo de respostas rápidas, se destaca quem sabe fazer as perguntas certas. Nos mestrados e doutorados da UPF, você expande o seu pensamento crítico, sua autonomia e sua capacidade de resolver problemas complexos. Desenvolva a sua pesquisa com o impacto que a sociedade precisa. Faça a sua inscrição em upf.br/pós. Horas 42 minutos, temperatura 13 graus em Passo Fundo. Programa Sem Segredo de hoje aqui, tratando sobre o Maio Amarelo, que é um maio de conscientização, é um movimento internacional de conscientização para a redução dos acidentes de trânsito, vários assuntos aqui pipocando, não é? Eu vou dar uma rodada aqui nos ouvintes, porque eu tenho vários áudios aqui, e vamos começar por esse aqui, Piroli, vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta aí para o secretário, ou se vocês podem repassar para ele, a respeito desses veículos, esses condutores que ganham aquele certificado de 60 a mais para poder estacionar nas vagas dos 60 a mais. Tem um caso ali, eu estudo ali na Anguera, na General Neto, descendo a escada da antiga Brahma ali, que tem um cidadão que ele trabalha numa empresa aí de transporte de passageiros aqui de Passo Fundo, que deixa o carro ali toda a tarde toda com esse certificado aí de 60 a mais. Tá, entendi a pergunta dele, ele quer saber se é possível, já vamos responder. Vamos aqui a um outro ouvinte. Bom dia, podia falar de tantas coisas, sou motorista profissional, trabalho na prefeitura também há mais de 20 anos. Mas, com certeza, a partir do ano de 98, quando nasceu minha filha, eu mudei radicalmente no trânsito. Mudei muito no trânsito, porque a partir dali eu tinha que ser exemplo. Eu mudei muito no trânsito a partir do nascimento da minha filha. Olha aí, né? Vamos ver o outro ouvinte aqui. Só um pouquinho que eu estou buscando. Aqui, vamos ver. Aqui. À direita, eles ficam na mais lugar para parada. Eu tenho Irapuru, eu sou Antônio Mendes, aqui da Morada do Sol.
tá? E tenho reparado, eu tenho andado no centro, por tudo. Não tem mais lugar para nada, os motoristas não respeitam, quando eles vão entrar à direita, eles ficam na faixa da esquerda, trancam o trânsito, a distância que eles aprenderam lá na autoescola, eles não dão aquela distância, porque talvez seja o fluxo de carro, né, e coisa e tal, e todo mundo apressado, pessoal, todo mundo apressado, eles não dão valor à vida, porque não estão nem aí no seguinte ali, quem está atrás de ti, quem está na frente, eles não dão atenção, não prestam atenção. Pois é, aí, doutor Érico, não dão valor à vida. A gente estava falando antes do intervalo que as pessoas às vezes se acham, né, imortais, superiores. O que acontece com as pessoas? Pois é, eu estava pensando, Zumara, na questão de enxergar o outro, né? É que para a gente enxergar o outro, a gente tem que esquecer um pouco de ficar olhando só o nosso umbigo, que a gente tem a tendência, não, o meu jeito é como eu faço, que é o certo, os outros têm que ser como eu. Então a gente tem que enxergar o outro, aceitar que o outro existe, que o outro é diferente, que o outro merece respeito. Então eu acho que passa por um pouco isso que o ouvinte diz, assim, eu com o passar da idade, eu tenho me dado conta, olha, sinaliza as coisas, tu vai dobrar, vai estacionar, tenha mais cuidado, colabore para que tenha um trânsito mais solidário. Muitos anos atrás, num curso, eu sou motociclista também, fazia um curso de pilotagem, o instrutor dizia assim, a gente enxerga o veículo que a gente está dirigindo, um motorista de ônibus, o que chama mais atenção para ele é um ônibus, um motociclista é uma moto, assim por diante. Então isso condiciona um pouco. Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma defensiva. Eu, quando eventualmente ando de moto aqui na cidade, eu vou nas preferenciais, vamos devagar, vamos com cautela, porque pode ter alguém de fora que não viu a placa, alguém que sai de um hospital que está comovido com uma notícia que recebeu. Então, se a gente tiver esse cuidado, que é chamado direção defensiva, né, essa cautela, a gente vai estar se protegendo e vai estar protegendo os outros. Então, isso eu vejo como uma conduta assim, respeitosa, uma conduta solidária no trânsito. Todos nós podemos fazer um trânsito melhor. Se alguém faz barbeiragem, se alguém faz barbaridades, que pena, mas é um problema daquela pessoa. Eu não preciso repetir esses exemplos ruins e eu posso contribuir para que tenhamos um trânsito muito melhor, Zumara. 10h47, 13 graus a temperatura. Secretário, antes disso, um ouvinte diz o seguinte: eu respeito muitas regras de trânsito, mas a maioria os motoristas não respeitam. Um exemplo é os espaços de estacionamento. Muitos motoristas usam espaços de 2 carros. Tem que criar uma lei e multar cada um no seu quadrado. Agora, como as pessoas pedem novas leis? A gente tem um monte, né? Sim. O que falta é que as pessoas cumpram essas leis. Exato. Secretário, uso do celular, o senhor falou ali anteriormente que é um dos problemas. Uso do cinto de segurança, não cumprimento das regras, por exemplo, avançar no sinal vermelho. Esses são os principais problemas identificados aqui em Passo Fundo? Sim, são os principais problemas que nós identificamos no dia a dia e a gente tem enfatizado, né? Nós temos uma série de operações que são próprias da Secretaria de Segurança Pública e que são realizadas pelo Núcleo de Agentes de Trânsito, né? E dentre elas nós temos a Operação Área Azul, que é a operação que então fiscaliza esses pontos específicos nas áreas de estacionamento do município de Passo Fundo. Como o ouvinte falou anteriormente ali que tem uma pessoa que está se utilizando de uma vaga com a credencial, né, do 60+, a autorização do 60+ é para que ele tenha uma vaga específica, mas o estacionamento continua sendo rotativo. Ele tem aquele tempo específico. Uma hora, no máximo 2. Isso, para poder ficar ali. Não é para ficar o dia todo observando aquela vaga, até porque nós temos mais pessoas que vão se utilizar também dessa vaga específica. Ali quanto o Antônio, que falou essa questão da imprudência no trânsito que nós vemos hoje, né? A pessoa está andando devagar, quando vê as duas, a da direita está devagar e a da esquerda devagar também. A gente não quer que a pessoa vá mais rápido, não é isso que a gente quer falando. Só cumprir a velocidade. Isso, mas no momento ultrapassou, como o doutor falou anteriormente, né? Usou a faixa da esquerda para ultrapassar, pode pegar da direita novamente, para dar a fluidez no trânsito no município de Passo Fundo. E eu quero lembrar uma coisa que é bem importante, pode parecer até uma
trocadilho aqui, mas a sinalização de trânsito ela é a mesma em todos os municípios do Brasil e até em alguns locais do mundo, né? Então as placas que nós temos de sinalização, sejam elas de advertência, né, ou de proibição, ou indicativos que você pode fazer alguma coisa, né, as que autorizam a fazer uma conversão ou estacionar em algum determinado lugar, ela é a mesma em todos os lugares. Então eu venho de uma cidade, venho para cá, eu vou daqui para outra cidade, é a mesma. Né? Então, e aí retornando aqui no questionamento, Zumara, a principal que nós temos hoje é a utilização do celular e a invasão do sinal vermelho. A pessoa passou no sinal vermelho, né? Então, isso a gente está tentando... Em alguns casos é multada, se for. Nós temos hoje a fiscalização eletrônica aqui no município de Passo Fundo, né? Então, através das câmeras de monitoramento dos pontos hoje de fiscalização semafórica aí nas lomadas eletrônicas, né? Então, elas servem para isso, né? Não é... A autuação, ela é meramente eu vejo ela como uma parte educativa, né? Que você vai passar por ali, você foi autuado, né, doutor? Eu sei que eu não posso dirigir, eu bebi, eu sei que eu não posso dirigir, bueno. Então isso aí já está te remetendo a uma proibição, mas principalmente que você vai estar salvando a tua vida e a vida de outra pessoa. Mas o principal ponto hoje no município de Passo Fundo, o cinto de segurança está sendo utilizado. Né? Mas a gente continua reforçando, né, junto com a Escola Pública de Trânsito e o Núcleo de Agentes também, reforçando esse pedido sempre, né? E a gente só fala em coisas que, vamos lá, a gente está cobrando, está fazendo isso, fazendo aquilo, não, mas a gente tem que também ressaltar algumas coisas que aconteciam antes e não estão acontecendo mais. A questão da a utilização de estacionar o veículo na faixa dupla, ou seja, eu estou ali em determinado lugar e estacionei em fila dupla, o veículo para aguardar qualquer coisa. Reduziu e muito essa ocorrência, principalmente na Avenida Brasil, Fagundes dos Reis, Paissandu, reduziu muito essa questão. Bento Gonçalves ainda é um problema. Ainda temos ali por conta das cargas e descargas ali, né? E embarque e desembarque, né? Mas então a gente tá ali na Bento, aquilo que eu te falei, ali a gente tem a fiscalização eletrônica e a gente tá tentando, né, fazer com que o motorista ele observe esses, principalmente o carga e descarga, estacionamentos privativos, né, que é para idoso e também para PCD. 10h51, 13 graus a temperatura. A gente tem mais um ouvinte na linha. Bom dia, quem fala? Alô? Bom dia, é a Fabiana. Tudo bem, Fabiana? Pois não? Tudo bem. Eu gostaria de fazer uma colocação em relação ao aplicativo de rotativo pago. Pois não. Eu trabalho aqui na UNA, próximo da Gari, e eu deixo o meu carro praticamente o dia inteiro aqui no estacionamento. Só saio pro almoço, enfim, retorno. E a gente não tem opção de colocar o aplicativo, colocar ali no aplicativo mais horas, por exemplo, 3 horas, 4 horas, que seria mais ou menos um turno de trabalho, né? Mas é que não pode. Tem pessoas que ficam mais tempo. E frequentemente eu levo multas, porque eu atendo num consultório e às vezes eu não consigo renovar ali o aplicativo no tempo das 2 horas, né? Tá, mas aí o secretário vai lhe explicar, mas não pode deixar o carro o dia todo no estacionamento rotativo. É só 2 horas no máximo. Mas obrigado pela sua participação. 10h52, temperatura 13 graus. Pode explicar, secretário. O próprio nome já diz, né? O estacionamento rotativo. Então, para que a gente possa contemplar todas as pessoas que estejam ali. Eu entendo a ouvinte ali que falou que trabalha 3, 4 horas, né? Mas a gente tem que contemplar todas as pessoas. Imagina principalmente hospitais, próximo a agências bancárias, que daí tem o idoso, tem uma pessoa que tem, de repente, uma mobilidade reduzida, que ela vai ter que descer, ela não vai conseguir descer ali. Então, o estacionamento rotativo serve exatamente para isso, para que a pessoa possa... E se nós imaginarmos, Umara, que tu tem 15 minutos de tolerância, se tu tem 15 antes, 15 depois, então tu vai ter 2 horas e meia. Né? Imaginando dessa forma, né? Então contempla todas as pessoas que tenham alguma coisa para fazer na área central, e se você não tiver, infelizmente vai ter que ir lá e colocar novamente. 10h53, estamos encerrando o programa. Eu vou pedir agora uma palavrinha de cada um bem rápida. Só antes, eu vou ler aqui uma manifestação do nosso ouvinte, que diz o seguinte: sou vendedor, ando o dia todo nas ruas, pessoas dirigem muito mal, principalmente com o celular na mão. É um absurdo. Será que passaram nas aulas de trânsito? O outro ouvinte diz o seguinte: olha, comigo não acontece essa questão do estacionamento, tamanho precário. Eu vou até outro
outro local, nem que tenha que caminhar mais, mas as marcações têm que ser respeitadas ou estudadas antes de estacionar. Não é só questão de respeito, mas tem muito motorista que não tem noção do que fazem no trânsito, não presta atenção na sinalização, principalmente idosos que acham que que são donos da rua e fazem o que bem entendem. Essa semana viu um idoso subir na quadra inteira na contramão na General Prestes Guimarães, na quadra que há muitos anos é mão única. Ele quase causou 4 acidentes e quando chegou na sinaleira se deu conta de que estava errado. Acho que depois de uma certa idade deveria fazer algum teste para ver se idoso tem condições de dirigir. E um outro ouvinte pede para o secretário aqui qual é o estudo sobre a necessidade de estacionamento de moto na cidade. O Sargento Carlos perguntou. Vamos ver se dá tempo de responder. Vou começar aqui com a Raquel, rapidinho, Raquel, assim, escola de trânsito de Passo Fundo, se tem algum número importante que precisa ser dado aí. Bom, eu gostaria só de compartilhar que nós temos aí o ano passado nós atendemos 12 mil, nós fizemos 12 mil atendimentos, né? Então, acho que a gente está bem feliz. No primeiro ano, nós estamos indo para o segundo ano agora da escola, né? Efetivamente, embora já tenhamos educação para o trânsito há mais de 20 anos. Então, eu queria compartilhar esse número. E eu gostaria de convidar, porque a semana que vem vai ser uma semana intensa de atividades do Maio Amarelo. Então, começa na segunda, nós vamos ter um seminário. Na terça, uma oficina para autopropelidos. Inclusive, tem vagas, quem quiser se inscrever. Onde nós vamos estar juntamente com o instrutor do CFC parceiro, ensinando como que deve ser as regras para quem conduz veículo autopropelido. Isso dá um outro programa. Isso. Então, a gente quer convidar você a se inscrever. Temos vagas também para um seminário que vai acontecer sobre a nova habilitação e o uso dos ciclos. Vamos estar todas as autoridades de segurança, todos os órgãos, todas as pessoas envolvidas para que a gente discuta essas políticas. Na quarta, vamos ter um evento com as escolas públicas do município, junto com a Coordenadoria do Idoso, para marcar o Dia do Desafio. Vai ser lá na Praça do Hospital das Clínicas. Do dia 28, vamos ter lá na Escola Pública de Trânsito, no Boqueirão, uma simulação de ocorrência de emergência, onde nós queremos conversar com alunos, vamos ter vários eventos lá acontecendo ao mesmo tempo, mas a ideia é mostrar como devem ser procedidos, como a gente deve agir quando a gente se depara com um acidente. E dia 29, nós vamos estar encerrando com um dia que nós vamos falar sobre o estacionamento para deficiente, onde nós vamos ter, fiquem atentos, algumas vagas com cadeiras de rodas espalhadas pelo centro da cidade, escrito o seguinte: espere, volto em 5 minutos. E a gente quer fazer essa empatia. Como você se sente? Então, por que você utiliza as vagas? Então, nós vamos ter a semana toda e os canais para se inscrever. Ainda temos vagas no seminário e na oficina do autopropelido. É aberta a toda a comunidade. Pode entrar em contato através do e-mail escoladetrânsito@pmpf.rs.gov.br e o telefone, que daí é horário comercial, que é o 54-3198-0397. Temos vagas, apareçam, participem, porque daí vão sair algumas ideias para que a gente possa melhorar cada vez mais a estrutura e o planejamento. Obrigada, Raquel, pela participação no programa Sem Segredo de hoje. Muito obrigada. Doutor Érico. Zumara, eu penso assim que a formação assim e desenvolvimento de ética, respeito e solidariedade é uma função da família, da escola, da sociedade, no sentido de que valores incomuns assim que estão meio que em desuso, eu acho que isso precisa ser enaltecido, né? Como respeito à faixa de segurança, respeito ao pedestre. Então o caminho é esse, assim, é desenvolvimento da ética, do respeito e da solidariedade, assim nós vamos construir um trânsito melhor. Agradeço a oportunidade de estar aqui de novo. Tá certo. Obrigada, doutor Érico, por mais uma vez participar do programa Sem Segredo. Secretário. Eu agradeço mais uma vez, Omar. Vamos, antes do agradecimento, como é que funcionou ali as modificações na Rodrigues essa semana? Nós vínhamos já há várias semanas trabalhando naquele entorno da Vila Rodrigues, também do bairro Popular ali, para que nós pudéssemos, então, no final de semana passado, concluir
essas mudanças, né? E as mudanças foram bem recebidas ali pela comunidade, né? Facilitou em muito, principalmente aquele trânsito entre a Prestes Guimarães entrando na Rua Independência, próximo à Escola Zeferino Demetrio Costa ali, né? Então facilitou inclusive aquela questão que a Raquel falou no início ali sobre os pais que tinham que deixar os alunos na escola e tinha uma proibição naquele trecho ali para fazer o estacionamento. Agora então eles ganharam do lado esquerdo ali, que é o lado que entra na escola, aquela parte de estacionamento, né? Tem a Coronel Camisão, nós finalizamos ontem então a sinalização da Coronel Camisão, então agora ela passa a ter mão dupla ali, né? Então vai e vem na Coronel Camisão, né? Então facilitou também o trânsito das pessoas que entravam lá na Moron e podem chegar e entrar na Moron lá e vir em direção ali ao hospital municipal. O entorno ali ficou muito bom, viu, Zumara? Eu visito todos os dias ali as obras, porque ainda a gente deixou alguma sinalização adicional ali, como cones e também barreiras, para que as pessoas possam saber os locais que elas não podem mais fazer a conversão. A Prestes Guimarães é um exemplo claro disso ali, então a Saldanha Marinho também, né, que você vai ter que pode pegar para a Independência e também pode deslocar em direção à rodoviária. Então, mas foi muito bem aceito aquele trecho ali e tenho certeza absoluta que vai facilitar ainda mais, né, o fluxo de veículos no entorno ali da estação rodoviária e também da Zeferino Demetrio Costa. Tá certo, secretário, obrigado pela sua presença. A gente não deu conta de tudo, porque é muita coisa, mas acho que um programa sobre a questão dos autopropelidos, né, é muito importante a gente fazer um programa só sobre isso, porque muitas vezes a pessoa que tem esse veículo não sabe da regra. Exatamente. E então, o motorista também não tá tendo que se habituar aí com essa nova possibilidade. Não, tenho certeza absoluta que vai ser muito útil. Quanto àquele questionamento que foi feito ali, na área central, todas as quadras, elas são contempladas com estacionamento de motocicletas. Na área central. Então a gente observa, é feito um estudo através do setor de engenharia da Secretaria de Segurança, junto com o núcleo de agentes de fiscalização também, para que todos possam ser contemplados em todos os quarteirões no mundo. E eu só queria dar um recado. Obrigado, secretário, pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Queria dar um recado para os motociclistas que às vezes estacionam bem no meio de uma vaga de um carro. Se não querem que o carro estacione na vaga de motociclista, por favor, o motociclista não estacione no meio de uma vaga de carro. Passivo da fiscalização também. Passível de erro. E para fechar aqui, um ouvinte manda o seguinte, estresse, esse é o maior problema dos motoristas, falta de paciência, de contar até 10 e além de certos cruzamentos cruéis onde se repete constantes acidentes. Palmeiras com Rua Palmeiras com a 7, aquilo com a 7. Ali é uma arma engatilhada. Se eu já paro na Erechim, não tem fundamento eu parar na Palmeiras. Ali talvez uma sinaleira seja a solução. Então deixou aí uma sugestão o ouvinte que participou hoje. Muito obrigado pela parceria e companhia de todo mundo no programa de hoje. Sem Segredo está encerrando. Voltamos na próxima semana com outro tema importante para a comunidade. Um abraço. No Festival de Inverno